Fala galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de física, pessoal. Em específico, hoje nós vamos dar sequência nos processos de refração da luz, só que em específico hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as leis da refração da luz. Então vale destacar que com certeza esta é uma aula que continua o conceito que nós já iniciamos a respeito da refração da luz, e é claro que nós precisamos relembrar alguns conceitos importantes que nós vimos na aula anterior. Então é por isso que eu trouxe as principais definições, para que assim nós possamos complementar com as ideias a respeito das duas leis da refração. Então são pouquíssimas leis, é um conceito muito legal e, é claro, muito tranquilinho aí para a gente entender. Então, vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom, pessoal? Então, acompanhem comigo mais esta videoaula de física, pessoal. Bom, primeiro, nós precisamos entender o que é a refração, não é? E na aula anterior, nós discutimos muito a respeito disso. E eu falei que uma das coisas que mais confundem os alunos é em relação à definição. Então, vamos lá. O que seria uma refração luminosa? Quando uma luz incide em um meio e passa para um outro meio, onde ocorre uma mudança, principalmente na velocidade da luz. Lembra que nós discutimos muito a respeito disso? Muita gente acredita que a refração se caracteriza pelo desvio. Olha a imagem, ó, uma luz incidindo e um desvio que a luz pode sofrer. Não, pessoal. Sabe por quê? Existem alguns diferentes tipos de refrações e em um caso, a luz ela nem sofre desvio. E esse desvio também pode ocorrer de maneiras diferentes. Então, o que caracteriza a refração da luz não é o desvio, mas sim a mudança na velocidade, tá bom? Então, olha isso que eu coloquei aqui para vocês. A refração da luz é caracterizada muito mais pela variação da velocidade sofrida pela luz e não pela mudança da trajetória. Isso é tão importante, mas tão importante que eu vou mais uma vez destacar para vocês aqui, tá bom? Então, a refração da luz, ela é muito mais caracterizada pela variação de velocidade sofrida, tá bom? Do que propriamente pela mudança da trajetória. Então, o desvio vai sofrer? Sim, mas não em todos os casos, em alguns, tá bom? E, consequentemente, em relação à variação da velocidade, isso sim, ela sempre sofre, tá bom? Então, analisando tudo que nós temos aqui, é importante destacar que nós sempre teremos um raio incidente, tá bom? Boa parte da luz pode sofrer o processo de reflexão, e a outra parte pode passar para um próximo meio que nós chamamos de meio refratado, não é? Então, nós vemos que aqui nós temos um índice que separam dois meios. Enquanto a nossa reta normal, que já é de costume, nós sabemos que nós temos a formação dos raios incidentes e dos raios refletidos. Mas isso nós vimos lá na parte de reflexão. O que nos interessa aqui agora é saber sobre esse raiozinho aqui que nós chamamos de raio refratado. E você pode observar mais uma vez que o raio refratado, assim como os raios incidentes e os raios refletidos, ele se forma junto com a reta normal. Mas é claro que eu deixei um slide super especial aqui para a gente falar só a respeito desse raio refratado, tá bom? Depois de novamente revermos a definição a respeito da refração, estamos prontos para seguir com as próximas etapas. Bom, pessoal, vocês sabem que nós podemos ter dois tipos de refração, que nós estudamos na aula anterior, não é? Quais são os dois tipos de refração que nós temos, galerinha? A primeira que nós classificamos como refração perpendicular e a segunda que nós classificamos como refração não perpendicular. Pelo próprio nome, a gente já consegue observar o que está acontecendo em cada uma dessas imagens. Então, por enquanto, eu quero que vocês observem a seguinte situação. Eu tenho um raio de luz incidente, tá bom? Que ele está vindo nessa situação em relação à nossa superfície de separação. E aí ocorreu uma refração aqui, tá vendo? Nesse outro caso, nós temos um raio de luz
certo? Que está vindo nessa situação em relação à superfície que separa os dois meios. E observa que nesse caso ele é tão especial que ele não sofreu desvio. E aí é que entram essa questão, né? Entra essas questões de ser uma refração perpendicular ou não perpendicular, que eu deixei um slide para cada um para nós entendermos. Na refração perpendicular, pessoal, que a gente comentou na aula passada, é quando o raio de luz ele incide perpendicularmente à superfície de separação. Então, olha só, nós temos uma superfície de separação que separam aí, claro, dois meios, meio 1 do meio 2, que são os índices de refrações, que nós discutimos na aula passada. Então, esse meio 1 aqui tem um certo índice de refração, que com certeza é diferente desse meio 2, que terá outro índice de refração, não é? Mas a questão aqui é a gente analisar a refração, no caso dita perpendicular. Nesse caso aqui, olha só, um raio de luz, ele incide perpendicularmente ao meio de separação. Ou seja, se o meio de separação está na horizontal, se for perpendicular, tem que vir aqui na vertical, certo? E aí, observa, a velocidade da luz é alterada, sem que haja um desvio. Então, por isso que a gente comentou que a refração é muito mais caracterizada pela mudança da velocidade do que propriamente pela mudança no desvio de luz. Porque aqui, ó, na refração perpendicular, a gente não tem o desvio da luz. O que muda mesmo é a velocidade, que ao passar do meio 1 para o meio 2, com certeza ela altera. Bom, nós aí temos também a refração dita não perpendicular, não é, galerinha? A refração não perpendicular é aquela em que o raio tem uma incidência, claro, não perpendicular, e aí tanto a velocidade da luz quanto a direção dessa luz, ela é alterada. Então, pega a superfície de separação entre dois meios, aqui está o meio 1, meio 2, cada um com os seus índices de refrações, que são diferentes, a não ser que nós estejamos falando aí do mesmo meio. Mas isso é muito raro de acontecer. Se forem os mesmos meios analisados, aí nós não teríamos diferença na refração, não é? Mas como a ideia é sempre analisar entre meios diferentes, então aqui nós teríamos índices de refrações com certeza diferentes. Só que agora, ó, veja que ela não está vindo mais na vertical em relação ao meio, certo? Então aqui ela já vem no que nós chamamos de não perpendicular, tá bom? Então ela incide, tá bom? Justamente nesse ponto ela sofre o processo de refração. Além de mudar a velocidade, ainda altera a trajetória, né, numa refração perpendicular. Beleza, galerinha? Todas as informações que nós vimos na aula passada, para a gente juntar, reunirmos e entendermos a parte das leis da refração. Bom, galerinha, nós também chegamos no que nós chamamos de índice de refração. E o que é o índice de refração, pessoal? O índice de refração é uma grandeza que está relacionada com a razão entre C e V. Agora, o que é C e V? Esse índice de refração, ele mede a diferença da velocidade de quando nós temos aí no vácuo, certo? Que é a velocidade da luz, para o meio onde ela está inserindo, para o meio onde ela está chegando, tá bom? Então, quando você calcula o índice de refração, que é esse Nzinho aqui, você está comparando quantas vezes a luz no vácuo, que é esse C, certo? É maior do que aquele meio em que ela está inserindo, tudo bem? Em que ela está chegando. E vale destacar, pessoal, que no vácuo é onde nós temos a máxima, a maior velocidade, tá bom? Que é a velocidade da luz, que ela trabalha aí na casa de 3 vezes 10 elevado à oitava, certo? Metros por segundo. Então, isso significa, pessoal, que nesse caso, a luz ela tem uma velocidade de 3 milhões de metros por segundo. Então, ela consegue atingir 3 milhões de metros a cada um segundo. É muito rápido, tá bom? E nenhum índice de refração consegue ser maior do que ela no vácuo, tá bom? Com isso, pessoal, a gente pode chegar nas seguintes conclusões, tá bom? No máximo que a gente vai encontrar, tá bom? É esse n sendo igual a 1 quando ela estiver no vácuo. Porque aí, ó, se nós dividirmos C por C, a gente vai ter o índice de refração igual a 1.
Mas aí é quando se nós estivéssemos falando, por exemplo, de um mesmo meio. Se aqui fosse C, aqui também fosse C, né? A luz sai do vácuo para chegar no vácuo. Então, daria um índice de refração 1, porque a gente pegaria 3 vezes 10 à oitava e dividiria por 3 vezes 10 à oitava. Então, nós teríamos um índice de refração igual a 1, tá bom? Agora, o comum, tá bom? É nós sempre acharmos um índice de refração maior do que 1. Menor não podemos. Se nós fizermos uma conta e encontrar um índice de refração menor do que 1, volta. Porque no máximo que a gente pode encontrar é 1 se a gente dividir ela, né, a luz no vácuo, novamente pela luz estando no vácuo, né, que seriam dois meios iguais onde ela tem a máxima velocidade. Se isso não acontece, a gente sempre vai encontrar um valor maior do que 1, tá bom? E aí, tem algumas que é para vocês entenderem, né? Por exemplo, o índice de refração no ar, que é um índice bem alto também, ele é 1,00 alguma coisa, mas é maior do que 1, tá bom? E todos os outros serão maiores do que 1. Só vai ser 1 se fosse ser por C, que aí é dividir a constante, né, da velocidade da luz pela própria constante da velocidade da luz, o que daria 1, seria a máxima rapidez que ela teria. Mas aqui, nos casos, nos exercícios, né, a tendência é sempre a gente analisar. Sai de um meio, chega em outro que são totalmente diferentes, tá bom? E aí, galerinha, olha só os tipos de materiais que eu deixei aqui pelos índices de refrações. Então, ó, dá para perceber que todos, exatamente todos, são maiores do que 1. Só o do ar que se aproxima de 1, que seria próximo do que nós temos aí no vácuo, mas mesmo assim ainda não é exatamente 1. Isso significa que depois do vácuo, só no ar que ela consegue ir, né, numa velocidade bem grande, né, bem alta. Agora, por exemplo, se a gente coloca a luz, por exemplo, no diamante, olha o índice de refração, 2,42. Quanto maior é o índice de refração, menor é a velocidade, não é? Porque ela perdeu velocidade. Então, é importante a gente destacar estes conceitos, tá bom? Sempre lembrando, N é o índice de refração que a gente procura, tá bom? O C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz que ela incide aí no meio, tá? E quando a gente compara, quando a gente mede, quando a gente calcula o índice de refração, nós estamos comparando quantas vezes a luz no vácuo é maior em relação a esse meio novo que ela inseriu, que é o que a gente chama de V, beleza? Bom, feito isso, pessoal, a gente precisou relembrar alguns conceitos importantes para a gente aplicar no que nós chamamos de leis da refração, tá bom? Pessoal, são duas leis tranquilinhos, tranquilinhos. A primeira lei, mamãozinho com açúcar, nada de difícil. A segunda lei também não é difícil, mas temos que fazer algumas análises importantes, porque a segunda lei costuma cair muito nos exercícios, tá bom? Primeira lei, pessoal, ela afirma que o raio incidente, RI, a reta normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, estão contidas no mesmo plano. É a mesma coisa lá da primeira lei da reflexão. Elas estão contidas no mesmo plano. Perceba, ela passa de um meio para o outro, né? Um meio de refração, mas não plano, não é? Não passa de um plano para o outro, entendeu? Então, é bom destacar isso daí. Então, por exemplo, quando a gente analisa uma figura em 3 dimensões, 3D, nós estamos analisando em 3 dimensões possíveis, em planos diferentes. Não é o que acontece com a refração. Ela consegue passar de um meio para o outro, mas ela não passa de um plano para o outro. Então, lembra da primeira lei da reflexão. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado, eles estão contidos no mesmo plano. Só isso que afirma a primeira lei. Não falei que era facinho? E qual é a segunda lei? Conhecida como lei de Snell-Descartes, tá bom? Para um raio de luz monocromático, um raio incidente, tá bom, pessoal? Passando de um meio para o outro, nós teremos o raio refratado, certo? É constante o produto do seno do ângulo. Forma um ângulo, não forma? Quando você tem um raio incidente e ele vai refratar, nós teremos um raio refratado. Forma um ângulo, não é? Para calcular esse ângulo, nós precisamos utilizar essa regrinha aqui, que é o seno, tá bom? Então, olha só que importante. O índice de refração do primeiro meio, do meio 1, vezes o seno desse ângulo, é igual ao índice de refração 2 pelo seno do ângulo refratado. Vixe, professor, que difícil. Não, não é. Vocês vão ver que quando nós formos fazer as análises, é tranquilinho. Eu só preciso que vocês se lembrem dessa regrinha. O índice de refração 1 vezes o ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo refratado. Aplicando essa lei, nós vamos conseguir analisar os desvios da luz quando ela sofre a refração, beleza?
Bom, é claro que eu deixei um slide aqui para a gente analisar cada uma dessas leis e fazermos, é óbvio, as aplicações, tá bom? Então lembra da primeira lei da refração? Como no caso da reflexão, aqui também o raio incidente, a reta normal e o raio refratado deverão estar contidos sempre no mesmo plano. Então vamos analisar tudo que a gente tem aqui, tá, pessoal? Então, ó, nós temos um índice de separação que tem aí meio 1, meio 2, certo? Que a gente pode falar que tem um índice de refração x, esse aqui y, geralmente são meios diferentes. Aqui é como se estivesse no ar, por exemplo, e aqui representa como se a gente estivesse na água. Então, vai mudar a velocidade da luz e, consequentemente, também pode sofrer uma mudança aí, um desvio na direção, certo? Bom, o que que nós temos? Um raio de luz incidente, tá bom? Boa parte pode sofrer um processo de reflexão, certo? E aí, ó, bem aqui, exatamente nesse ponto de incidência, nós temos o quê? A reta normal. Continua tendo a reta normal, tá vendo? E aí, pessoal, nesse ponto de incidência, nós podemos ter a refração, tá vendo? Só que ela não passa, por exemplo, por que eu falo que elas estão todas no mesmo plano? Porque ela não pode, por exemplo, vir aqui na incidência e de repente vir aqui, ó, para frente ou ir para trás. Ela só passa de um meio para o outro, mas continua no mesmo plano. Tudo bem? Beleza? Então aqui pode sofrer um índice de refração, né? Pode ter uma refração. Bom, pessoal, com certeza altera a velocidade, com certeza. E aqui ainda sofreu um desvio, tá bom? Agora, analisa a seguinte situação, hein? Toma cuidado. Tá vendo que aqui, ó, entre o raio de luz incidente e a reta normal, nós temos o ângulo de incidência. Entre a reta normal e o raio de luz refletido, nós temos o ângulo de reflexão, que até mesmo lá na segunda lei da reflexão são iguais, né? Esses valores aqui de ângulos. Agora, observa que aqui nós também formamos um ângulo de refração, tá vendo? Esse ângulo de refração, olha que interessante, ele também se forma com a reta normal e não com a superfície de separação entre dois meios. Então, outra coisa que é importante, sempre o ângulo de refração se forma com a reta normal, tá vendo? Então, olha só, eu até descrevi aqui para vocês, ó, NA e NB, tá vendo? Ó, são os índices de refração absoluto do meio A e do meio B, que separam um meio do outro, tá bom? O S é a superfície de separação, claro, que nós temos aqui, certo? A é o raio incidente, B é o raio refletido, tá bom? E C, olha o C, aqui, ó, é o raio refratado, tá bom? O I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de refração que nós temos aqui, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa importante, o N é a nossa querida reta normal. Então, tudo isso serve como base para a gente estudar as leis da refração. Então, essa daqui é a primeira lei, bem tranquilinho, né, pessoal? Agora a gente chega na segunda lei da refração. A segunda lei da refração, ela só coloca algumas coisinhas a mais para a gente analisar, mas é a mesma coisa. O que, que a segunda lei da refração fala? Ela fala que o índice de refração vezes o seno... Não, o índice de refração não, né? Perdão. O índice absoluto que a gente calcula, tá? Em termos da refração que está ocorrendo, vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio, vezes o seno do ângulo refletido, refratado, perdão. Bom, essa lei, pessoal, permite que nós façamos análises, porque, por exemplo, tá vendo que quando a luz ela sofre aqui o processo de refração, ela pode se aproximar da reta normal, ó, tá vendo? Aqui, ó, ela estava bem separada da reta normal no ângulo de incidência. Sofreu a refração, você viu, ó, diminuiu, se aproximou da reta normal. Nesse caso aqui, galerinha, nesse caso, teve, por exemplo, aqui a incidência, e olha aqui a refração, você vê que separou, aumentou a distância em relação à reta normal, tá vendo? Já nesse segundo caso aqui, ó, N1 e N2 está falando que é o mesmo índice de refração. Então aqui, ó, quando teve o processo aqui de refração, que passou para o próximo meio, manteve a mesma distância da reta normal. Então, ou seja, a refração ela pode acontecer e se aproximar da reta normal, como é esse caso, ou então a refração ela pode acontecer e se afastar da reta normal, ou então ela pode acontecer e nem aproximar e nem afastar, permanecer a mesma coisa. Então, para isso, a gente tem que pegar essa lei aqui para a gente analisar. Por isso que eu falei que é muito tranquilo, não precisa se preocupar com essa lei. Então, vamos usar. O que, que acontece? Pessoal, quando a gente sai
de um menor índice de refração para chegar no maior, aqui está falando que N1 é menor que N2. Então, isso significa que a gente sai de um meio que tem um índice de refração menor, tá bom? Para um que é maior. Toda vez que acontece isso daqui, nós temos uma aproximação da reta normal. Agora, pessoal, por que que isso daí acontece? Pega a fórmula, vamos analisar. N1 vezes seno do raio incidente vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do raio refratado, certo? O que que acontece? Quando, pessoal, a gente sai de um índice de refração que ele é menor, ó, se esse índice de refração for menor, a tendência, já que são grandezas inversamente proporcionais, a tendência é que o raio, né, o índice de refração do meio 2 seja maior. E aí, automaticamente, o que que acontece? Se o índice de refração ele é maior, isso significa que o ângulo, o seno formado, ele é menor. Então, é por isso que ele se aproxima da reta normal, tá bom? Agora, por exemplo, se aqui, ó, o índice de refração ele é menor, isso significa que o seno ele é maior. Agora, você está vendo que lá do outro lado inverte? Aqui aumentou o índice de refração e diminuiu o ângulo. Por isso que nesse caso aqui, ó, ele se aproxima da reta normal, tá bom? Ele se aproxima. Então, pessoal, o que que a gente pode constatar, tá bom? Toda vez que a gente sai, mais uma vez, de um índice de refração menor e chega no índice de refração maior, isso significa que nós temos um processo de refração que se aproxima da reta normal, tá bom? Isso significa que I é menor do que R. O raio de incidência é menor, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo refratado, tá bom? De refração. Bom, e agora, analisa essa outra situação aqui. É o inverso. Quando a gente sai de um índice de refração que é maior do que o índice de refração que nós vamos chegar, acontece justamente o contrário, tá bom? Aqui está falando que N1 é maior do que N2, então é o inverso. Então aqui, ó, a gente se afasta da reta normal. Por quê? Vamos analisar. N1 vezes seno de I, certo? É igual a N2 vezes o seno da refração, beleza? Nesse caso, pessoal, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer uma pequena análise. Se nesse caso eu saio de um índice de refração maior e chego em um menor, o que vai acontecer com os ângulos? Nesse primeiro caso, se era maior, o ângulo ele era menor. Nesse caso, que o índice de refração é menor, então o ângulo tem que ser maior. Então, por isso que ele se afasta, tá bom? Então, aqui nós teremos um afastamento. Então, aqui, ó, ele afasta da reta normal. Aqui aproxima da reta normal, aqui afasta da reta normal. Beleza? E nesse caso, pessoal, se os índices de refrações forem o mesmo, se N1 for igual a N2, se forem o mesmo tipo de meio, então aqui a gente nem aproxima e aqui a gente nem afasta. Então, nesse caso aqui, é porque I é igual a R. Ah, e outra coisa, aqui ficou faltando, né? Nesse caso aqui, I era maior do que R. Tá vendo? Então, aqui nós temos as comparações e as análises que nós podemos fazer da segunda lei da refração. Tranquilinho, né, pessoal? Agora, toma cuidado com aquele terceiro caso que a gente acabou de analisar. Quando nós temos uma refração normal, olha só a refração normal, nós teremos que o I é igual ao R, porque aí nós não teremos nenhum afastamento e nenhuma aproximação em relação à reta normal. Então, aí é porque nós não temos diferenças do meio A para o meio B, que foi igual esse último caso que a gente analisou lá, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós podemos afirmar que I, né, é igual a R. Então, nós não teríamos diferença nenhuma, tudo bem? Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula de física. Agora é treinar nos exercícios aí que estão faltando em relação à primeira e à segunda lei, tá bom? Então, e outra coisa, qualquer dúvida, claro, entre nas nossas lives para tirarmos aí, sanarmos todas as possíveis dúvidas, beleza?
Agora sim, eu encerro essa aula por aqui, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, galerinha.